Fala pessoal, quero mostrar para vocês agora como fazer um cabelo que foi colorido dessa forma voltar a ter a cor natural. Essa é uma dúvida de muitas pessoas e como fazer isso de forma segura e precisa, não ficar jogando um monte de cor aqui e principalmente, fazer a cor natural de volta. Nesse caso aqui eu vou utilizar tonalizantes, é uma composição feita por duas cores, certo? Eu vou utilizar aqui castanho claro e loiro escuro. A cor do cabelo dela é loiro escuro, número 6, certo? Eu vou utilizar o número 5.0, que é o castanho claro profundo, porque daí eu consigo realmente reduzir a cor e equilibrar ela, já que o fundo é mais claro. Se eu colocar a cor igual a dela, vai acontecer o quê? Vai ficar um tom mais claro. Então, nunca faça isso neste caso aqui. Eu vou colocar aqui um tom mais baixo, também vou colocar metade da mistura igual à cor natural dela. Isso vai fazer com que eu fique entre o castanho claro e o loiro escuro e automaticamente eu devolvo a profundidade necessária. Eu não vou utilizar nenhuma cor fantasia, por exemplo, cinza, violeta, cores assim. Por que eu não vou utilizar? Porque senão eu vou criar um outro reflexo aqui muito diferente da cor natural. Eu prefiro que fique o reflexo da cor quente de fundo, pois o cabelo dela, que é um loiro escuro, já tem um reflexo marronzinho, já tem uma cor quente. Se eu esfriar, eu vou fugir muito da cor dela. E existe um segredo e um detalhe bem importante sobre cor. As cores, mesmo cor natural, 5.0, 6.0, elas já contêm pigmento frio na base delas. Então isso já faz com que ela neutralize cores quentes de forma natural, sem você precisar adicionar uma cor fria. O primeiro passo é você ter certeza de que esse cabelo não tem nenhum excesso de produto, por exemplo, um creme, algum tipo de máscara, algum tipo de excesso de produto ou até de leave-ins. Isso pode impedir um pouco a ação dos tonalizantes e da pigmentação que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Depois de revisar isso, vamos à mistura da cor. Para fazer a cor, eu preciso considerar algumas coisas. A primeira coisa é qual cor natural ela tem. A partir da cor natural dela, eu vou definir qual cor eu vou utilizar. Nesse caso aqui, a cor natural é um loiro escuro. Na colorimetria, a gente considera loiro escuro número 6. Então, o número 6 representa o loiro escuro. O que eu vou fazer neste cabelo? Basta colocar loiro escuro? Não. Se você colocar loiro escuro, não vai ficar a mesma cor. Simplesmente pelo fato de ter um fundo mais claro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para acertar a cor desse cabelo é fazer uma cor que fique um tom abaixo. Neste caso, é o que eu vou fazer. Vou explicar para você o que eu vou usar aqui. Eu vou utilizar um castanho claro, número 5.0, castanho claro profundo. Dessa forma eu vou conseguir baixar um tom a cor do cabelo dela. Só que eu não vou usar só castanho claro. Eu vou utilizar uma mistura, certo? Onde metade da mistura vai ter castanho claro e outra metade vai ter loiro escuro. Agora, após fazer a aplicação de todo, durante a aplicação, você deve ter observado que eu massageio bastante o fio e da mesma forma eu vou repondo o produto, certo? Você não precisa ter excesso de produto que fique caindo do cabelo, mas você precisa enluvar bem e ter certeza de que todo o fio está exatamente agora, depois de fazer a aplicação em toda a mecha, você deve ter observado que eu vou massageando o cabelo durante cada aplicação. Dessa forma eu consigo uma boa distribuição, e você não precisa colocar excesso de produto que ele fique caindo do cabelo, mas você precisa ter certeza de que o cabelo está bem enluvado. Dessa forma a gente vai ter uma cor bem parelha e uniforme. Se você observar, todo o cabelo sempre tem contrastes de cor, ele nunca é uma cor sólida só, muito difícil, mas a grande maioria tem uma oxidação natural, como é o caso aqui. Então não é interessante você querer ter uma cor sólida, você precisa ter uma cor que represente a cor natural. E é por isso que eu gosto sempre de utilizar tonalizantes. Dessa forma a gente tem um pouco mais de transparência e a cor fica com um reflexo mais próximo da naturalidade do que se você colocasse uma tinta aqui que poderia escurecer muito o cabelo dela. Agora a gente vai fazer uma pausa de 25 minutos, perfeito? Como que eu sei a pausa de um tonalizante? Normalmente o tempo de pausa ele é contabilizado de duas formas, tá? Um é o tempo de pigmentação e o outro é o tempo de oxidação. O tempo de oxidação acontece nos primeiros minutos e a pigmentação acontece nos próximos minutos. É normal a gente deixar normalmente em torno de 15 a 20 minutos pigmentando. Como eu estou com um oxidante de 6 volumes, eu preciso de 6 minutos para ele oxidar. Oxidar é revelar o pigmento. Então ele ficou por 6 minutos oxidando o pigmento e os próximos 15 a 20 ele vai estar pigmentando. Então eu vou deixar equivalente a 25 minutos, levo este cabelo para o lavatório, enxagou todo. E aí o que eu vou fazer no lavatório?
Eu vou utilizar um shampoo para cabelos coloridos e vou hidratar este cabelo. Dessa forma eu mantenho a cutícula do cabelo bem nutrida e também evito o desbotamento das cores. Assim como você também deve fazer em casa no seu dia a dia. Manter esse cabelo sempre hidratado e utilizar um leave-in para proteger a cor e não acontecer o processo de oxidação muito rápido, que é o desbotamento da cor. Então, vamos à pausa e depois eu mostro mais para vocês. E agora aqui está o resultado da tonalização do cabelo. Como eu mostrei para vocês antes, né, o cabelo natural dela já tem algumas nuances. Isso é comum na maioria dos cabelos. Se chama oxidação natural. Normalmente a frente ou a camada do topo, assim como o cabelo de uma criança, também tem tons diferentes, certo? A ponta sempre vai ser um pouquinho mais clara. Então o que eu fiz? Ó? Quando eu torcer esse cabelo, eu vou mostrar. Ó, aquela parte que era rosa antes, claro, ó, não existe mais. Se eu torcer todo ele, ó, observa só. Você vê a mesma mescla natural que existe no cabelo dela. Quando ela lavar esse cabelo umas 4, 5 vezes, o que vai acontecer? Ele vai desbotar um pouquinho. Foi por isso que eu baixei um pouco a cor. Para quando ele tiver um desbotamento e uma oxidação natural, ele vai automaticamente ficar muito equilibrado com a cor natural e não passar dela e voltar a ser um cabelo claro com fundo rosa. Esse foi o resultado, né? Se vocês conseguem perceber mesmo, eu abrindo ele, não existe nenhuma mecha escura aqui dentro. Isso revela que a tonalização ficou bem equilibrada com a cor natural. Lembrando, eu fiz meio tom abaixo da cor natural para garantir que após a lavada, o desbotamento, ele continue com uma cor muito equilibrada. Essa é a dica para você retornar a cor de um cabelo natural que teve algum histórico de química, seja o caso de um cabelo colorido ou então se ele estivesse, né, no caso de mechas. Se fosse um cabelo loiro, a mesma proposta, certo? Entendendo sempre que o que pode fazer esse tipo de serviço alterar, né, bastante? A textura do cabelo. Se o cabelo for muito poroso, ele vai desbotar muito rápido. Então é interessante, às vezes, fazer bons tratamentos em casa e principalmente a cliente ter uma manutenção bem recomendada pelo profissional. Dessa forma, a gente garante um resultado duradouro, como a gente está vendo aqui.